Bom dia a todos os criadores de Ile-de-France, ovelheiros e colegas. Nesse vídeo, vamos relatar a campanha da comitiva da Associação Brasileira de Criadores de Ile-de-France, a ABCIF, que literalmente atravessou quase meio mundo para conhecer o país onde nasceu a raça. Esta viagem contemplou a Feira Agrícola Internacional de Paris, a Estação de Reprodução de Verdilly e 2 criatórios de Ile-de-France. Vamos estar falando onde surgiu a raça. No século XIX, o estado Île-de-France, que é a região onde fica a cidade de Paris, na França, na escola de veterinária de Hautfort, surgiu a raça Île-de-France, a partir de cruzamentos de ovelhas merino-rambouillet com reprodutores New Leicester ou Disley, que deram origem ao atual Border Leicester. O cruzamento desses animais deu origem a um animal chamado Disley merino, em 1853. A raça merino-rambouillet ainda existe na França, como a gente pode ver nessas fotos. Claro que ela mudou daquele primeiro merino-rambouillet que foi cruzado para gerar o Ile-de-France. E após anos de seleção genética, a gente chegou ao Ile-de-France atual. Foi identificada também uma grande diversidade de raças ovinas no país. Algumas raças muito pouco populares no Brasil, como Charolais, Bolonais, Rouge de l'Est, Bourrichon du Cher, Vendée, Charmoise, e diversidade também nas raças bovinas, por exemplo, Rouge de Perret, Salers, Gascogne, mas também algumas raças ovinas conhecidas no Brasil, como Suffolk, Hampshire Down, Ile-de-France, Texel e em bovinos idem. A Feira Agrícola Internacional de Paris é uma das maiores da Europa. Lá acompanhamos o julgamento da raça Ile-de-France em solo francês, onde podemos apontar algumas diferenças dos julgamentos brasileiros. A primeira delas é coleira. Os animais são conduzidos em coleiras e não em cabrestos. Em pista é montada uma baia, onde os animais são soltos sem a presença do cabanheiro para a análise do jurado, que analisa condições fenotípicas de morfologia e características raciais dos animais. Outra diferença é a análise em tablado. Novamente, sem presença de cabanheiro, os animais são amarrados pela coleira em cima de um tablado, que facilita a análise de aprumos. Um jurado específico de lã passa julgando a lã, e o conjunto dessas avaliações dos jurados oficiais, análise de indicadores, geram a pontuação de cada animal que vai definir a sua classificação. Os métodos de premiação. Eles não utilizam rosetas ou escarapelas, eles utilizam estas placas. Eles têm basicamente 3 categorias no Ile-de-France. Ile-de-France carne tosquiado, Ile-de-France carne com lã e Ile-de-France lã. Ambas categorias são subdivididas entre borregos e carneiros de maneira análoga no Brasil. E como a gente pode ver, este animal que ganhou o Premier Prix Championnat, ou primeiro prêmio de campeonato, equivalente ao grande campeão no Brasil, ele também tem a plaquinha de Premier Prix Laine, ou primeiro prêmio lã. Logo, este animal que foi grande campeão tem 2 placas, a primeiro prêmio de categoria e o grande campeonato. E dessa vez, em 2008, o grande campeonato foi para o carneiro que competiu na categoria lã. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona as fichas de exposição dos animais lá. Elas são padronizadas, onde temos o nome da raça, o número de identificação do animal, data de nascimento, a qualificação, tipo de parto, o nick é simples e double é duplo. Modo de élevage é tipo de criação, ele pode ter nascido de parto duplo e ser criado simples se tiver óbito de 1. Aí tem indicador de prolificidade, indicador de valor leiteiro, indicador de crescimento e peso aos 30 dias. A gente também tem nessa ficha o código do pai, a classificação do pai, o código da mãe e a classificação da mãe. Essa classificação varia com a combinação dos valores de indicadores do animal e análises fenotípicas como características raciais do animal. Embaixo temos o proprietário e a propriedade onde nasceu o animal. Bom, a visita da estação de reprodução foi feita na estação de Verdilly, que se encontra no norte, e é voltada para a seleção de animais de produção de carne. Existem várias estações de reprodução ovina na França. A de Verdilly trabalha com a raça Ile-de-France e Texel. No sul do país, temos estações mais especializadas na parte de leite, com ovinos da raça Bergamácia, produtora do queijo com certificação de origem em Roquefort. A estação de reprodução de Verdilly é uma instituição pública. Ela conta com voluntários como Emmanuel Fontaine, que trabalham com a seleção dos animais e gestão da estação. Todos os criadores de Ile-de-France
são obrigados a inseminar uma porcentagem do seu rebanho com o sêmen dos carneiros provenientes da estação de Verdigris. Essas matrizes são selecionadas pelo próprio criador, respeitando a porcentagem definida do rebanho. Esses animais que nascem das inseminações são encaminhados à estação de Verdigris. Chegam entre 280 a 300 animais, com idade de 90 dias. Destes, aproximadamente 35, mais ou menos 10%, vão ter os indicadores de custo mais elevado testados. E somente 20 animais vão estar disponíveis para coleta. Esses indicadores são atualizados todo ano, podendo o carneiro continuar a contribuir para a disseminação genética ou não. Todos os animais encaminhados à estação de Verdigris são de propriedade dos criadores. A estação de Verdigris vai trabalhar com todos os animais provenientes de várias localidades do país, com a coleta de dados e avaliação dos animais em ambiente homogêneo para a classificação dos mesmos. Uma quantidade pequena de carneiros chega a ser coletada. Os que vão sendo eliminados, vão sendo descartados no meio do processo de seleção, voltam aos criadores. Os carneiros que estão em análise, avaliação e coleta na estação de Verdigris são de propriedade dos criadores também, mas ficam em posse da estação para a difusão do material genético. Esses animais não ficam para sempre na estação. Como o método de seleção genética é eficiente, novos animais que vão ter desempenhos melhores vão aparecendo e vão desbancando os carneiros que ficam. Ou seja, dificilmente você vai encontrar um carneiro muito velho em coleta, porque o melhoramento genético já vai ter produzido descendentes capazes de produzir indicadores melhores. Esse animal desclassificado volta ao produtor de origem, que pode usar esse animal para competição em julgamento, em feiras, podendo inclusive vender o animal, exportar o animal. Na França, qualquer tipo de animal, seja ele gato, cachorro, ovino, bovino, equino, qualquer tipo de animal, qualquer raça francesa é patrimônio genético francês. Por isso a gestão desse patrimônio genético é do Estado. É o Estado que garante a viabilidade genética com variabilidade genética das raças francesas. Dessa maneira, todos os criadores têm que separar uma porcentagem do seu rebanho para inseminar. Eles têm o direito de usar os melhores carneiros avaliados na estação de Verdigris, como também têm o dever de usar os carneiros com avaliação menor, que não é ruim. De todos os animais que chegam, os que vão para a coleta são muito poucos. Para chegar em coleta, existem indicadores que vão avaliar a progenie, ou seja, os animais coletados vão ter indicadores de suas filhas, por exemplo, em prolificidade, valor leiteiro. Os animais que estão em coleta têm essas fichas de identificação, com raça, número de identificação, data de nascimento, tipo de reprodução, nesse caso, monta natural, nascimento, se é simples ou duplo, elevagem é o modo de criação, peso aos 30 dias, peso aos 70 dias, ganho médio diário. Tem os indicadores de cunho maternal, como prolificidade, valor leiteiro, crescimento e o índice geral maternal, que nesse caso é 103. Aí temos os indicadores referentes à produção carniceira do animal, como crescimento, gordura, conformação e o índice geral, que neste caso é 109. Embaixo tem as informações de origem do animal. Na direita, temos os antecedentes desse animal, o pai, o número do pai e os indicadores do pai, prolificidade, valor leiteiro, crescimento, índice geral maternal, índice geral carniceiro e da mãe também, o código de identificação, aí com os indicadores de prolificidade, valor leiteiro e o índice geral, que nesse caso 101. A gente sabe que para o Brasil a gente não pode importar animais vivos. Sobra a alternativa de importar sêmen. A burocracia brasileira para a importação é muito grande, inviabilizando essa negociação diretamente com criadores. Já a estação de Verdigris, com toda a sua estrutura, voluntários, equipamentos, laboratório e diversos animais com muitos exames já prontos, encaram o processo para a exportação de sêmen da raça e para a promoção da raça, sempre com outras associações. Visitamos também a cabanha do Sr. Foulon, que tem excelentes animais. O Sr. Foulon esclareceu que a sua propriedade é administrada por ele e seu irmão. Seu irmão cuida da parte de agricultura e ele da parte de pecuária. A receita da propriedade é composta em aproximadamente 70% proveniente de agricultura e 30% proveniente de pecuária. No sistema de produção francês, os animais ficam 4 meses dentro de galpão, devido às condições climáticas. Nesse período são alimentados como, por exemplo, silagem de beterraba. C'est très bon. Ah, celui-là. C'est un de chez moi, ça aussi. Na cabanha da senhora Geraldine, a cabanha mais antiga de Ile-de-France na França, podemos ver que tem bastante história, visto que
Podemos observar várias placas de premiação penduradas no oitão do galpão. Vários galpões, com várias placas, onde marcamos presença. Mas também aproveitamos a viagem para a descontração. Visitamos uma cave de champanhe, a Champagne Panier, onde conhecemos a história do desenvolvimento das tecnologias e dos processos de produção do espumante dos tempos mais antigos aos atuais. E fizemos um turismo também. Troteamos Paris inteira. A comitiva visitou a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame, onde Napoleão foi coroado, o Museu do Louvre, onde se encontra o quadro da Mona Lisa. E vimos também a tumba de Napoleão. No Museu da Armada, vimos também seu cavalo empalhado e descobrimos que a resposta para a pergunta clássica qual é a cor do cavalo branco de Napoleão é baio e um pangaré. Mas vamos dar um desconto, ele deve ter sido empalhado quando estava velho já. Sem falar nas jantas regrada a vinho, queijo, salame, pão comprido, tomate doce, bate-papo, risada e amizade. E assim terminou nossa viagem com esse grupo parceiro, unido, com vontade de fazer a diferença e fazer amigos, inclusive em nível internacional. Um grande abraço a todos e que venha a próxima.